Fala rapaziada, aqui quem tá falando é o Felipe Freitas e esse é o canal Gold Sports. E hoje rapaziada, trazendo pra vocês mais um álbum da Copa. E hoje nós vamos falar de uma das seleções mais tradicionais de todas as Copas do mundo. Ela que é, junto com a Itália, a segunda maior vencedora da competição, a Alemanha. País europeu, né, que tem tido diversos confrontos históricos com a seleção brasileira. E hoje a gente vai contar um pouquinho da história dela ali no decorrer das Copas, beleza? Mas antes de começar o vídeo, eu quero pedir para você se inscrever no nosso canal, para curtir o nosso vídeo, comentar e compartilhar também, sempre ajuda bastante. Também segue a gente nas nossas redes sociais, lá no Instagram, no Twitter e no TikTok, e lá na roxinha, @canal Gold Sports, beleza? Recado dado agora, vamos falar um pouquinho de Alemanha. Bem, para começar, em 1930 a Alemanha não participou da Copa do Mundo porque ela estava muito abalada ainda pela crise de 29 e financeiramente, né, não possibilitou que a Alemanha viajasse para o Uruguai para a disputa da primeira competição mundial. Então, ela só estreou em 1934, onde, logo de cara, ela estreia contra a Bélgica nas oitavas de final e elimina os belgas, rumando às quartas, onde encontrariam a Suécia, que também foi eliminada pela Alemanha. Para a primeira Copa, era um bom desempenho, já chegando a uma semifinal, onde eles jogariam contra a Tchecoslováquia. Dessa vez, os alemães não tiveram tanta sorte e acabaram por ser eliminados e foram para disputas de terceiro e quarto lugar contra os vizinhos ali, os austríacos. E lá eles saíram vencedor, tendo ficado em terceiro na sua primeira Copa da história. Em 1938, os alemães já não tiveram tanta sorte assim e acabaram por ser eliminados pela Suíça ainda nas oitavas de final. Bem, logo depois da Copa de 1938, todo mundo sabe o que aconteceu, nós tivemos a Segunda Guerra Mundial e a Alemanha foi uma das protagonistas desse conflito. Então, para a Copa de 1950, né, que foi a primeira Copa pós-guerra, onde foi retornada aqui no Brasil, a Alemanha estava banida, ela não pôde participar da Copa de 50, voltando a participar da competição apenas em 1954, com muitas mudanças. A grande mudança que aconteceu ali nos rumos da Alemanha era que após a guerra ela seria dividida entre os vencedores daquela batalha, né? Parte da Alemanha virou a Alemanha Oriental, a outra parte virou a Alemanha Ocidental e uma pequena parte de um território ali alemão começou a se chamar Protetorado de Sarre, que era administrado basicamente pela França. Essas três, elas disputavam, elas tinham federações diferentes de futebol e nas eliminatórias o Protetorado de Sarre chegou até a jogar contra a Alemanha Ocidental. Contudo, a Alemanha Ocidental levou a melhor e ela foi a Alemanha que chegou a disputar a Copa do Mundo de 1954, tendo a Alemanha Oriental ficado de fora e o Protetorado de Sarre ficaram de fora também nas eliminatórias. Em 1955, o Protetorado de Sarre então decide se juntar à Alemanha Ocidental e eles fazem uma fusão e tornam-se só uma federação, dessa forma a Alemanha sendo dividida apenas em dois. Então chegamos em 1954, onde eles jogariam a sua primeira Copa pós-guerra. E você deve imaginar que a Alemanha, ainda muito abalada por causa da guerra mundial que teve e tudo mais, teria problemas, né, ali naquela competição. Mas eles estrearam dando esperanças ao seu torcedor. Foi um sonoro 4-1 na Turquia logo de cara. Porém, o segundo jogo foi extremamente preocupante para os alemães. Eles enfrentaram a Hungria, que era uma das maiores seleções daquela época, uma das mais fortes, e acabaram perdendo o jogo por 8-3, um placar muito elástico. E aí, como eles ficaram empatados em ponto com a própria Turquia, eles tiveram que jogar um jogo de desempate. Nesse jogo de desempate, os alemães voltaram a vencer a Turquia, dessa vez por 7-2, bem tranquilo, e se classificaram então para as quartas de final da Copa de 54. Bem, nas quartas de final eles encontraram a Iugoslávia, e os alemães não tiveram tantos problemas assim para vencer o jogo por 2-0 e se classificar para as semis contra a Áustria, o vizinho, de novo. E se a Iugoslávia, que era um país muito maior, não deu problema para a Alemanha, não ia ser a Áustria que daria, né? 6-1, sonoro 6-1 na semifinal de Copa do Mundo, classificando a Alemanha para jogar a final contra a Hungria, aquela seleção que tinha batido a Alemanha na fase de grupos. E os alemães começaram perdendo aquele jogo por 2-0. Contudo, eles conseguiram empatar o jogo e, se aproveitando da expulsão de um jogador húngaro, mais para o final do jogo, eles conseguiram fazer o terceiro gol e virar aquela partida. Para o povo alemão, aquele jogo ficou conhecido como o Milagre de Berna, porque o jogo foi disputado na Suíça. E uma virada extremamente improvável, porque eles esperavam, né, que a Alemanha perdesse devido ao resultado do jogo na fase de grupos. Mas não foi o que aconteceu e a Alemanha se sagrou campeã do mundo pela primeira vez em 1954. Nas Copas seguintes, os alemães em 1958 acabaram eliminados na semifinal para a Suécia, ou seja, eles foram muito bem naquela Copa, e em 1962 eles foram eliminados nas quartas para a Iugoslávia. Em 1966, um capítulo polêmico na história para os alemães, né? Eles jogaram a final daquela Copa contra a Inglaterra, os donos da casa, e até hoje
tem muita reclamação por parte dos alemães, porque na prorrogação um jogador da Inglaterra teria feito um gol onde a bola bate no travessão e no lado de fora, né, não entra, e o juiz acabou validando, dando gol para a Inglaterra, resultado que impactou ali um pouco no resultado da partida, né, o gol impactou no resultado da partida, e os alemães reclamaram bastante até 2010, quando eles tiveram a chance de dar um truco na Inglaterra nas quartas de final. Já na Copa de 70, os alemães mais uma vez chegaram pertinho de ir à final, né? Eles jogariam aquela final contra a seleção brasileira, mas eles foram eliminados nas semis para a Itália. O jogo terminou em 4-3 e aquele ali era basicamente o início de uma geração que viria a ser muito vitoriosa em todos os lugares que pisou, né? Em todas as competições que participou, seja por clube, seja por seleção. Para você ter noção, o Gerd Müller foi artilheiro da Copa do Mundo de 70 com 10 gols, desbancando o nosso Jairzinho. Então, em 1974, a Copa seria disputada justamente na Alemanha. Mas como você bem sabe, já foi dito aqui nesse vídeo, a Alemanha ainda estava dividida em duas. Então a Copa seria disputada na Alemanha Ocidental. E quis o destino que as duas seleções fossem para essa Copa e caíssem no mesmo grupo na primeira fase. A Alemanha Ocidental estreou batendo o Chile por 1-0, enquanto a Alemanha Oriental estreou jogando contra a Austrália e vencendo seu jogo por 2-0. Na segunda rodada, ambos empataram seus jogos, chegando na última rodada já classificados. Então, eles só precisavam ali saber quem seria o primeiro e quem seria o segundo. E apesar de um sucesso maior da Alemanha Ocidental, a Alemanha Oriental foi quem saiu vencedora daquele jogo. Há boatos, apenas boatos, de que a Alemanha Ocidental não teria jogado aquele jogo com força máxima porque eles queriam cair num grupo mais tranquilo na segunda fase. Mas isso nunca foi comprovado e são apenas especulações que rolam em toda a competição, em toda a Copa do Mundo. Na segunda fase, enquanto a Alemanha Oriental perdia para Brasil e Holanda e apenas empatava com a Argentina sendo eliminado, a Alemanha Ocidental conseguiu vencer a Suécia, a Polônia e a Iugoslávia, se classificando em primeiro. E lembrando, você sabe bem também, a gente já falou em outros álbuns da Copa, aquelas seleções que passavam em primeiro na segunda fase que faziam a final, enquanto os segundos jogariam uma disputa de terceiro e quarto. E a Alemanha Ocidental até saiu perdendo aquele jogo, com o Niskins marcando para a Holanda logo no início do jogo. Contudo, Paul Breitner empatou o jogo e Gerd Müller fez o gol da virada, fazendo a Alemanha assim bicampeão mundial em 1974, reafirmando a sua força perante o futebol europeu. Vale lembrar que aquele foi o período em que o Bayern de Munique foi tricampeão da Copa dos Campeões da Europa. Tinha uma geração muito forte, formada por Beckenbauer, Gerd Müller, Sepp Maier, Schwarzenbeck e entre outros, vários jogadores muito bons. Após a Copa de 74, os alemães amargaram ali um período não muito feliz da história deles, pois em 78 eles já foram eliminados logo na segunda fase, que era a segunda fase de grupos que tinha. Eles acabaram não passando para as fases eliminatórias e em 1982 eles acabaram sendo vice-campeões para a Itália. O time do Rummenigge, comandado por Rummenigge, que foi 2 vezes o melhor do mundo naquele período, não conseguiu bater os italianos na final. E em 86 a história se repete, só que dessa vez o rival era a Argentina. Por sinal, a Alemanha e a Argentina criaram uma rivalidade muito grande em Copas pelo número de vezes que eles se enfrentaram na competição. A primeira, digamos que seja a mais importante, em 1986, a Alemanha perdeu para a Argentina de Diego Armando Maradona na final da Copa. Mas nada como um dia após o outro, Os alemães vieram para a Copa de 90, dessa vez obstinados a vencer a competição e estrearam logo contra a Iugoslávia com uma goleada por 4-1. No segundo jogo, os alemães não diminuíram o ritmo e golearam também os Emirados Árabes por 5-1, indo para o último jogo contra a Colômbia apenas para cumprir tabela. E eles empataram aquele jogo, se classificando em primeiro. Nas oitavas de final, eles encontraram a Holanda e eles venceram o seu jogo. Chegaram a abrir 2-0, mas o Koeman diminuiu no final da partida. Porém, o resultado foi suficiente para classificar os alemães para as quartas de final da Copa, onde eles encontraram a Tchecoslováquia. E mais uma vez, os alemães prevaleceram. E eles venceram o jogo por 1-0, dando vaga assim na semi, onde eles encontrariam novamente a Inglaterra. Dessa vez, a história foi bem diferente. E apesar do jogo ter terminado no empate, os alemães conseguiram vencer nos pênaltis por 4-3, classificando-se para a final contra o seu antigo algoz, o seu rival da Copa de 86, a Argentina, mais uma vez comandada por Diego Armando Maradona, só que dessa vez sobre outro contexto. Naquela época, Diego Armando Maradona já tinha várias polêmicas relacionadas ao uso de drogas, e a Argentina chegou um pouco conturbada naquela final. Eles tiveram uma fase de grupo bem ruim, mas eles encontraram seu caminho ali no mata-mata, chegando a eliminar a seleção brasileira. Porém, na final, a Alemanha, que tinha um time muito organizado e muito forte, conseguiu prevalecer. Não foi no final do jogo que o Bremer conseguiu fazer um gol de pênalti,
faltando 5 minutos para o fim do segundo tempo, e conseguiu dar o título para a Alemanha. Era o terceiro título alemão em Copas do Mundo, e naquele momento eles empatavam com o Brasil e Itália em conquistas. Em 1994 e em 98, a Alemanha surpreendeu o mundo, só que dessa vez com uma forma negativa. Em 94 eles foram eliminados ainda nas quartas de final para a surpresa Bulgária daquela Copa, e em 98 eles acabaram também perdendo nas quartas de final, só que dessa vez para a Croácia, que foi a surpresa também daquela Copa. Ou seja, se você quer ser uma surpresa, é só você passar a Alemanha. Para 2002, então, os alemães chegaram novamente muito fortes para a competição. E a sua campanha foi quase intocável durante toda a competição, né? Não teve jeito. Os alemães conseguiram marcar 14 gols até a final. Eles tinham vencido 5 jogos e empatado apenas um e sofrido apenas um golzinho, cara. Os alemães sofreram um golzinho até a final. Apenas. Que doideira, cara. Porém, na final, eles encontraram uma seleção brasileira comandada por Ronaldo Fenômeno e tinha uma necessidade imensa de se provar devido à derrota de 1998 para a França. E o Oliver Kahn, na real, foi eleito o melhor jogador daquela competição. Porém, na final, ele meio que deu uma banda na Alemanha, né? Porque ele falhou no primeiro gol do Ronaldo e no segundo, dessa vez ele não teve chance. Contudo, ele falhou no primeiro gol, que atrapalhou muito os planos alemães para aquele jogo. Dessa forma, a seleção brasileira venceu o jogo por 2-0 e se sagrou pentacampeã mundial naquele ano, deixando os alemães ali bem tristes porque eles poderiam empatar com a seleção no número de conquistas e passar sua rival histórica, a Itália. Na Copa de 2006 e de 2010, a Alemanha fez campanhas bem parecidas, porque ela foi eliminada justamente na semifinal. E a curiosidade é que nas duas competições ela foi eliminada para a seleção que viria a ser campeã. Em 2006, jogando dentro do seu território, ela acabou eliminada na prorrogação para a Itália por 2-0. E em 2010, ela acabou sendo eliminada para a Espanha no tempo normal com um gol de Puyol. A Alemanha, nessas duas Copas, teve a curiosidade de que ela novamente enfrentou a Argentina nas duas e eliminou. Na primeira, eliminando nos pênaltis, em 2006, e em 2010, dando uma sonora goleada de 4-0 nos nossos irmãos. Então chegamos à Copa de 2014, onde a Alemanha tem muita história para contar. Em 2014, eles estrearam em solo brasileiro fazendo uma goleada tremenda em cima de Portugal. Eles venceram o jogo por 4-0. No segundo jogo, surpreendeu a todos e empatou com Gana 2-2. Foi um jogaço, eu lembro de ter assistido esse jogo. Mas deixou a Alemanha, de certa forma, muito tranquila ali no seu grupo. O último jogo era contra os Estados Unidos, e eles só precisavam de um empate para se classificar. Contudo, eles foram lá e bateram os americanos, vencendo o jogo por 1-0. Detalhe que aquela goleada foi a principal causa de Portugal ser eliminada ainda na primeira fase, porque eles foram eliminados no saldo de gols contra os Estados Unidos. Dessa forma, a Alemanha chegava às oitavas de final contra a seleção da Argélia. E você pode imaginar que os alemães passariam com tranquilidade, mas não foi o que aconteceu. O goleiro argelino fez grandes defesas, a Argélia deu muito trabalho para o Neuer e o jogo foi parar na prorrogação. Lá na prorrogação, a Alemanha conseguiu manter ali o foco e conseguiu abrir 2-0. A Argélia até chegou a diminuir, mas o jogo terminou 2-1 e os alemães se classificaram para as quartas de final, onde eles enfrentaram mais um grande rival ali, o seu vizinho, a França. Dessa vez, o jogo também que foi disputado foi resolvido no tempo normal. Mats Hummels fez um gol de cabeça e conseguiu dar o número necessário para a Alemanha se classificar para a semifinal. 1-0, fim de papo e a França eliminada. Na semifinal, a Alemanha enfrentava os donos da casa, a seleção brasileira. Esse talvez seja o jogo mais marcante da história de todas as Copas do Mundo, porque foi um choque para todo mundo, né? Acho que nem o alemão mais otimista esperava que a Alemanha fosse ter tanta facilidade contra a seleção brasileira dentro de casa. Para contextualizar, aos 30 minutos de jogo, Müller, Klose, 2 vezes Kroos e Khedira já tinham feito 5-0 para a seleção alemã. O Brasil estava em choque e a seleção não sabia mais o que fazer. No segundo tempo, o Schürrle entrou no jogo e ainda marcou mais 2 gols. Então, ninguém entendia o que estava acontecendo, né? Depois do 5-0 no primeiro tempo, ninguém esperava que o Brasil fosse virar, mas que fosse pelo menos dar uma contida na goleada, fazer uns 2, 3 gols ali para dar uma diminuída no prejuízo, mas não foi o que aconteceu. Os alemães não tiraram o pé do acelerador e fizeram mais 2. O Oscar, na final, ele até diminui para a seleção brasileira, faz um gol solo lá. Contudo, o placar 7-1 ficou marcado para sempre na memória do brasileiro. Vai ficar por toda a eternidade, não importa o que o Brasil faça com a Alemanha daqui para frente. Vai ser algo inesquecível, tanto para os brasileiros quanto para os alemães, né? Que, de certa forma, vingaram a derrota em 2002. E nada tão ruim que não possa piorar, né? Porque os alemães se classificaram para a final, passando o sarrafo na seleção brasileira, e do outro lado eles encontrariam a Argentina. Pois é, a gente teve que assistir uma final entre uma seleção que nos goleou por 7-1 contra os nossos maiores rivais de toda a história, que eram os argentinos.
Além do Brasil já ter perdido a Copa pro Uruguai dentro do seu território, ver os hermanos campeões aqui dentro não seria nada bom para aqueles que levam a rivalidade um pouco mais a sério, né? E a Alemanha fez o favor, porque teve a hombridade de não perder aquele jogo, apesar de ter se esforçado bastante. Porque apesar de não ter sido um jogo de grande chance, a Argentina teve as chances mais claras e principalmente em erros individuais dos jogadores alemães. Porém, na prorrogação, ali o Götze, em um lance improvável, mata uma bola quase sem ângulo e chuta pro gol, e o goleiro argentino aceita. 1-0 para a Alemanha, o placar se mantém até o final e os alemães são campeões do mundo pela 4ª vez aqui em território brasileiro. Esse foi o primeiro título de uma seleção europeia em território americano, né? Ou seja, nas Américas, seja do Norte, Central ou do Sul. A Copa de 2018 traz péssimas memórias pro torcedor alemão, porque ela é histórica, negativamente histórica. Ela caiu na maldição do campeão mundial, né? Porque desde 98, todas as seleções campeãs do mundo, com exceção da Brasil em 2002, foram eliminadas na fase de grupo na Copa seguinte. E não foi diferente para os alemães, foi impressionante, eles estrearam perdendo o jogo contra o México por 2-0. E na segunda partida eles conseguiram ganhar de 2-1 da Suécia com um gol espírita no final do Kroos, no finalzinho do jogo, numa cobrança de falta totalmente sem ângulo também. No último jogo eles precisavam bater a Coreia e tirar o saldo de gols. Porém, os alemães perderam aquele jogo, eles não conseguiram vencer a Coreia do Sul e foram eliminados na primeira fase da Copa do Mundo pela primeira vez em toda a sua história. É isso mesmo, a Alemanha é tão tradicional em Copa que ela nunca tinha sido eliminada na primeira fase de uma Copa do Mundo. Cara, bizarro, totalmente bizarro. Mas esse foi o último desempenho dos alemães em Copa. Agora vamos falar um pouquinho do retrospecto alemão ali na Eurocopa, né? A Alemanha, para quem não sabe, ela é tricampeã da Eurocopa. Ela é a maior campeã da competição, empatada com a Espanha. Seu primeiro título foi em 1972, com aquela geração de ouro, né? Do Gerd Müller, do Beckenbauer, do Sepp Maier, que já foi falado aqui, diversos craques venceram aquela competição. O segundo título veio em 1980, não demorou muito não, e era a geração do Rummenigge, do Jupp Heynckes, jogadores aí que o Rummenigge no caso foi eleito 2 vezes melhor do mundo e tudo mais, mas você deve conhecer ele porque ele foi um dos presidentes do Bayern de Munique, né? E o Jupp Heynckes foi um dos grandes técnicos também da história do Bayern de Munique, que ganhou 2 Champions League, uma pelo Real Madrid lá na década de 90 e uma Champions agora em 2013 naquele avassalador Bayern, né? O último título alemão de Eurocopa foi em 1996 e aquela seleção foi comandada pelo Matthias Sammer. A curiosidade sobre ele, que foi o melhor jogador daquela competição, é que de 1986 até 1990 ele fazia parte da seleção da Alemanha Oriental. Pois é, ele jogava por outra seleção, por outra Alemanha, mas a partir da reunificação em 1990, o Sammer passou a jogar na única Alemanha, né, que virou só uma coisa. E foi campeão da Eurocopa como melhor jogador em 96. Baita reforço, né? A Alemanha também possui um título de Copa das Confederações, ganhado em 2017. Essa geração aí, um pouco antes da Copa da Rússia, eles venceram a Copa das Confederações. E também possui um ouro olímpico, conquistado pela Alemanha Oriental em 1976. Outro detalhe interessante é que a Alemanha vai ser a sede da próxima Eurocopa em 2024. Falando agora do desempenho recente da seleção alemã, não é um desempenho que coloque muito medo na seleção brasileira não, né? Se é a sua dúvida, você quer saber como a Alemanha vem para essa Copa, o desempenho deles é bem morno, vem numa crescente, mas ainda é muito morno, né? Eles trocaram de técnico em 2021, demitiram o Johan Löw depois da Eurocopa, que eles perderam a Eurocopa nas oitavas para a Inglaterra. E a Alemanha não era eliminada de uma competição para a Inglaterra desde 1966, quando perdeu a final da Copa. Então eles trocaram ele pelo Hans-Dieter Flick, que era técnico do Bayern de Munique até então. Então, com o seu novo técnico, eles conseguiram 9 vitórias e 1 derrota nas eliminatórias. Essa derrota foi ainda sob o comando do Löw. O Flick chegou, botou a ordem na casa. Contudo, na Nations League o desempenho foi muito abaixo. A Alemanha empatou 4 jogos, perdeu para a Hungria e ganhou apenas um jogo da Itália. Tudo bem que foi uma goleada, mas eles ficaram em terceiro no grupo e acabaram por ser eliminados nem chegando perto de se classificar para o Big Four. A Alemanha, assim como o Brasil, assim como diversas seleções, é um país repleto de grandes craques de suas gerações, né? Fica muito difícil da gente escolher um só, então a gente vai por partes aí. Pode botar que na década de 70 o Beckenbauer foi o principal jogador alemão de todos, assim como Gerd Müller também teve um papel muito importante, entre outros que já foram citados nesse vídeo. Já na década de 80 o Rummenigge foi um jogador de grande sucesso, contudo você também teve o Lothar Matthaus, o Voller, que era um grande jogador, o Klinsmann também, que foi um grande jogador.
na década de 90 temos o Matthias Sammer, e na geração mais recente tivemos Oliver Kahn, Miroslav Klose, e da geração que venceu a Copa do Mundo, né, em 2014, o Miller, o Neuer, o Schweinsteiger, o Lahm, o Kroos, grandes jogadores aí, Ozil, vários jogadores que são importantes na história da Alemanha. Mas se tivesse que escolher uma opinião própria, quem é o maior jogador alemão de toda a história, eu diria que é o Franz Beckenbauer, né, que é um zagueiro que venceu algumas bolas de ouro, por exemplo, e já foi falado pelo Pelé, que era um zagueiro, tipo, um dos mais difíceis que ele enfrentou em toda a carreira, né, e o Pelé eu acho que é um belo parâmetro pra gente usar como argumento. Enfim, deixa aí nos comentários quem você acha que é o maior jogador da história da Alemanha. Eu quero saber também aí se você concorda comigo ou se você tem outra opinião. Deixa aí que a gente vai estar lendo todos. Do elenco atual, a gente tem grandes jogadores alemães aí que podem trazer problemas e dor de cabeça para a nossa seleção. São eles Manuel Neuer, que ainda está em atividade, assim como Thomas Müller, jogadores aí que são perigosíssimos e jogam no mais alto nível do futebol europeu. De uma geração mais nova, a gente tem o Joshua Kimmich e o Goretzka, são a dupla de volante aí do Bayern de Munique, que devem fazer aí talvez uma trinca ali com o Gundogan, jogador do Manchester City, que a seleção arrebenta, além de jogar muito ainda também ali no City, né? No ataque, provavelmente Sané, Gnabry e Havertz vão ter muito destaque, e a Alemanha surpreendeu a todos convocando um garoto de apenas 17 anos. O Sufa Moukoko foi convocado sem ter nenhuma convocação antes para a seleção principal. Ou seja, eles estão realmente investindo aí numa futura geração, mas o Moukoko já vem se destacando há algum tempo no Borussia Dortmund. Ele foi revelado com apenas 16 anos. Então é um futuro grande jogador aí alemão pra gente ficar de olho. Agora eu vou passar alguns números da seleção alemã aí nas competições mais importantes. A começar pela Copa do Mundo, a Alemanha disputou 20 das 22 competições, venceu 4 vezes em 54, 74, 90 e em 2014. Foram 109 jogos, 67 vitórias, 20 empates, 22 derrotas, 226 gols feitos e 125 gols sofridos. Já na Eurocopa foram 14 participações das 16, 3 títulos no total, em 72, 80 e 96, 53 jogos, 27 vitórias, 13 empates, 13 derrotas, 78 gols feitos e 55 gols sofridos. A Alemanha está no grupo E junto com a Costa Rica, com o Japão e com a Espanha, e eu particularmente acho que ela vai passar em primeiro nesse grupo da Copa. Deixa aí também nos comentários a sua opinião a respeito da posição da Alemanha, até onde ela vai na Copa. Será que ela consegue chegar à final? Será que ela consegue igualar o Brasil em números de títulos? Isso aí eu já não sei, estou com muita fé no Hexa, mas os alemães podem sim complicar a nossa vida nesse meio do caminho. Então por hoje é só, rapaziada, espero que vocês tenham curtido o nosso álbum da Copa. Não se esquece de deixar o seu like, de comentar, se inscrever e compartilhar. Segue a gente nas nossas redes sociais, lá no Instagram, no Twitter e no TikTok, lá na roxinha, @canal Gold Sports, beleza? Tamo junto e até a próxima!